Queridos amigos, companheiros de caminhada, aqui estamos mais uma vez reunidos em busca do nosso crescimento espiritual, em busca de aprendizado, reunidos sempre em nome de Jesus, com o coração cheio de gratidão por estes momentos, por tanta luz que ocorre num momento como este. E assim, com o nosso coração cheio de gratidão e amor, e muita vontade de aprender, de crescer, não só individualmente, mas coletivamente, porque tudo que aprendemos aqui, devagarinho nós vamos irradiando para todos que estão ao nosso redor. E assim, elevemos o nosso pensamento ao alto, nos conectando com o Pai Maior, com Jesus, Maria, através da oração. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendito sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, vossos filhos, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Que assim seja. Vamos lá então, pessoal. Vamos para o último capítulo do livro Obreiros da Vida Eterna, Ação de Graças, capítulo 20. Congregados agora no Instituto Socorrista de Fabiano, preparamo-nos para a ditosa viagem de regresso. Efetivamente, as saudades de nossa vida harmoniosa e bela nos planos mais altos dominavam-nos os corações. O serviço nas regiões inferiores proporcionava-nos, é bem verdade, experiência e sabedoria, acentuava-nos o equilíbrio, enriquecia-nos o quadro de aquisições eternas. Entretanto, o reconhecimento de semelhantes valores não impedia a sede daquela paz que nos aguardava, à distância, no lar tépido e suave das afinidades mais puras. Em todos nós preponderava o júbilo, decorrente da tarefa exemplarmente realizada. Mas o próprio Jerônimo não disfarçava o contentamento de regressar, na impressão de calma e bom ânimo que lhe fulgurava o semblante feliz. Ao esforço sincero, seguia-se a tranquilidade do dever cumprido. Marcada a reunião derradeira na casa transitória, rodeavam-se os recém-libertos de vários amigos que lhes traziam alegres notícias e boas-vindas confortadoras. Dimas e Cavalcante, renovados em espírito, ignoravam como exprimir o reconhecimento que lhes vibrava na alma, enquanto Adelaide e Fábio, mais envolvidos na senda de luz divina, comentavam problemas transcendentes do destino e do ser, através de observações formosas e surpreendentes, recolhidas na vasta esfera de experiências individuais. Notas de alegria e otimismo transpareciam de todas as palestras, projetos e recordações. A irmã Zenóbia solicitou que a esperássemos na câmara consagrada à prece, onde nos abraçaria, dando-nos as despedidas. Reunidos em alegria franca, aguardávamos a diretora nas melhores expansões de entendimento fraternal. Zenóbia, poucos momentos depois, dava entrada no salão, seguida de grande número de auxiliares, e, como sempre, veio até nós, bondosa e acolhedora. Estimava sobremaneira a expedição e devotara-se carinhosamente aos recém-libertos. Em vista disso, cercava-nos de atenção pessoal e direta naquele momento de maravilhoso adeus. Assumindo a posição de orientadora dos trabalhos, exortou-nos de modo comovente à fiel execução da vontade divina, comentando a beleza das obrigações de fraternidade
que se entrelaçam no universo, fortalecendo a grandeza da vida. Por fim, saudando individualmente os recém-desencarnados, recomendou a Adelaide pronunciasse ali a oração de graças, que faria acompanhar do hino de reconhecimento que ela, Zenóbia, nos ofereceria em sinal de afetuoso apreço. Adelaide levantou-se em meio de profundo silêncio e orou fervorosa, comovida. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais do que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios, vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro vôo longe do ninho. Encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários, que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos, passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras. E não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda, nesta retirada da velha Babilônia, de nossas paixões amargurosas e milenárias. Quase sufocada de emoção, a missionária fez reduzido silêncio para conter as lágrimas e continuou. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de aventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde, vazio agora das abençoadas preocupações que o nutriam na crosta da terra. Recebe-o, mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos a tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos. Mas se nos deste proteção e consolo, não nos retire o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Adelaide fez nova pausa, enxugando o pranto de emoção, enquanto a seguíamos sensibilizados, e prosseguiu. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários, que nos estenderam mãos amigas nas últimas dificuldades da moléstia depuradora,
deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes do que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis, para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta, nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem o teu nome, teus desígnios e tuas obras para sempre. Assim seja. Fim da prece comovedora, a irmã Zenóbia veio abraçar Adelaide extremamente sensibilizada e logo após, reassumindo o lugar, recomendou aos auxiliares ajudassem no formoso cântico de agradecimento ao círculo terreno que os irmãos libertos acabavam de deixar, imergindo-nos num dilúvio de vibrações cariciosas que nos arrancavam lágrimas de suave emoção. Iniciou ela própria o hino de indefinível beleza. Ó terra, mãe devotada, a ti, nosso eterno preito, de gratidão, de respeito, na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Quando errávamos aflitos, num abismo de sombra densa, reformaste-nos a crença no dia renovador. Envolveste-nos bondosa nos teus fluidos de agasalho, reservaste-nos trabalho na divina lei do amor. Suportaste-nos sem queixa o menosprezo impensado, no sublime apostolado de terno e infinito bem. Em resposta aos nossos crimes, abriste nosso futuro, desde as trevas do chão duro aos templos de luz do além. Em teus campos de trabalho, no transcurso de 1000 vidas, saramos negras feridas, tivemos lições de escola. Nas tuas correntes santas, de amor e renascimento, nosso escuro pensamento vestiu-se de claro sol. Agradecemos-te a bênção da vida que nos emprestas, teus rios, tuas florestas, teus horizontes de anil, tuas árvores augustas, tuas cidades frementes, tuas flores inocentes do campo primaveril. Agradecemos-te as dores que generosa nos deste para a jornada celeste, na montanha de ascensão. Pelas lágrimas, pelos pungentes espinhos, pelas pedras dos caminhos, nosso amor e gratidão. Em troca dos sofrimentos, das ânsias, dos pesadelos, recebemos-te os desvelos, de mãe de crentes e incréus. Sê bendita para sempre, com tuas chagas e cruzes. As aflições que produzes são alegrias nos céus. Ó terra, mãe devotada, a ti nosso eterno preito, de gratidão, de respeito, na vida espiritual. Que o Pai de graça infinita te santifique a grandeza e abençoe a natureza do teu seio maternal. Quando soou a derradeira nota do hino repassado de misterioso encanto, olhos nevoados de lágrimas, trocamos com Zenóbia
carinhoso abraço de adeus. Nós, outros, os da expedição socorrista, tomávamos os recém-libertos pelas mãos, imprimindo-lhes energia para a subida prodigiosa, cercados de amigos que nos seguiam, alegres e venturosos, a caminho das zonas mais elevadas. Estranho e indefinível júbilo nos vibrava no peito, empolgado de vigorosa esperança. E depois de atravessar os ciclos de baixo padrão vibratório, em que se localizava o Instituto de Fabiano, ganhamos região brilhante e formosa, coberta pelo céu faiscante de estrelas. Saudando-nos de muito longe, o astro da noite apareceu em maravilhoso plenilúnio, emitindo raios de doce e evanescente claridade, que depois de nos iluminar o caminho, numa pulcritude de sonho, desciam céleres para a crosta da terra, espalhando entre os homens o convite silencioso, a meditação na gloriosa obra de Deus. Final de capítulo e do livro Obreiros da Vida Eterna. Bom, então essa parte final, lógico, é só praticamente essa oração. E aí, antes de entrar na abordagem do resumo do livro, eu acho que a principal mensagem dessa oração é saber como a gente deve orar. Assim, vendo a forma que a Adelaide conversou, o que ela fez? Ela orou conversando. E é uma coisa que pouco a gente faz. E que tem um grande resultado, principalmente quando a gente faz até sozinho. Ela até fez em grupo. Ter esse diálogo, isso aí a gente pode ter, quando vai fazer evangelho, que seja sozinho também, falando. E por que falar? Falar porque aí talvez um espírito que esteja perto possa ouvir também. Mas também, se não for falar os espíritos do alto, os mensageiros de Jesus, leem pensamento. Agora, ter essa conversa, poucas vezes a gente tem. A gente faz a oração, é um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou seja, a oração que for, e até diz algumas palavras sentindo aquilo, mas olhando o contexto, e não para dentro de si mesmo. Ou seja, ter essa conversa com Jesus, e aí a mensagem pode ser direta a Jesus, e os seus mensageiros nos atendem, eles registram o pedido por todos esses estudos que nós tivemos até hoje, essa quarta obra que a gente terminou agora, a gente acho que já deu para compreender bem que a espiritualidade percebe as nossas rogativas, e por isso está no Evangelho: pedi e obtereis. A força do nosso pedido, ela é uma força registrada, inclusive nesse capítulo, a gente vê um desencarne que, se queria ocorrer, foi dado a moratória, fruto do quê? Da oração do seu neto lá, aquele Joãozinho lá, que é o neto de criação de uma das que iam desencarnar. Vou só avançar depois no resumo disso aí. Mas a questão da oração, querer assim, me ater a isso, vale para todos nós, valeu assim para mim hoje, percebendo isso, desse capítulo, do que nos toca todo o capítulo, além das palavras da oração, a forma que foi feita a oração. A Adelaide, recém-desencarnada, o espírito mais nobre de todos esses, os 4 que desencarnaram, foi buscar no seu coração, no seu sentimento, e aí a sua gratidão. E aí emitiu o seu sentimento de gratidão ao momento daquele convívio e externou. E foi tão sincero que a oração ela tem uma sintonia de muita elevação com o plano espiritual superior. E isso a gente poucas vezes faz. Às vezes a gente está com algum problema, uma dificuldade no campo emocional, profissional, relação familiar. Tá, é certo, quando está tudo bem é agradecer. Claro, agradecer também. Isso tem seu grande valor e é fundamental. Agora, ter a conversa sincera com a espiritualidade, vou falar assim, espiritualidade é com Deus, é com Jesus, com a espiritualidade é externar os nossos conflitos, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições que nós temos consciência,
e pedir forças para que a gente possa superar esse momento. Ter ciência de que se esforçou um pouco em determinado aspecto, mas que necessita melhorar em determinadas situações. É isso que o mundo espiritual, é isso que Jesus, que Deus, que o Criador, a energia perfeita, espera de nós. Consciência dos seus erros. E nada melhor nos momentos de reflexão. Né? E aí, vai chamar de rezar, de orar, de meditar, não importa o nome que for dado. É essa nossa abertura psíquica, que é até a palavra oração, vem dessa coisa, vem do os, vem do orare, do latim, é abrir-se para o transcendental. Para mim, no meu entender, esse finalzinho de capítulo mais curto dessa oração e depois também daquele cântico, o fundamental é de se tocar o quanto que é importante conversar com a espiritualidade. Alguns e muitos, né, os evangélicos pentecostais, aqueles que acreditam conversar com Deus, conversei com Deus e Deus me disse tal coisa. Claro, eles têm uma outra forma de ver Deus, mas não deixa de alcançar os seus objetivos, né? da sua fé, dentro da sua compreensão, eles entendem Deus, muitos entendem Deus até como sendo uma individualidade, o velhinho, é o bom velhinho que está no alto, e aí Deus parou tudo e está só nos cuidando. Aí a compreensão de tudo isso a gente vai buscar em outros estudos mais aprofundados, na Gênesis, na física quântica, por que as energias sublimes estão presentes em todos os lugares, porque elas não têm matéria. O obstáculo da expansão da luz é a matéria coagulada, a energia coagulada. E o espírito de luz, o espírito sublime, ele se expande e principalmente quando há uma conexão com eles, e esse raio de luz se faz presente instantaneamente, ao mesmo tempo, multifacetariamente, em múltiplos lugares e múltiplas situações. Isso, então, fica no capítulo. Vamos fazer um breve assim, um apanhado desse livro, que é a quarta obra do André Luiz, através do Chico Xavier, na sua coleção, né? Que são, na realidade, foram 16 livros, mas são 13 assim, que são específicos para o estudo. Né? Então, essa abordagem desse quarto livro, ele vai dar uma extensão do que a gente viu no anterior, Missionários da Luz, e também o Missionários da Luz, com a exceção do Mensageiros, que foi também o Mensageiros, que foi o do nosso lar. Né? Então, ele vem crescendo, né? O resgate dele todo lá no nosso lar, que vai começar a ter as impressões do plano espiritual, depois o Mensageiros começa a participar no mundo espiritual de uma forma ainda como um curioso, como alguém que busca o conhecimento. Né? E foi no Missionários da Luz que nós estudamos já o processo todo, como é que se dá a reencarnação, ficamos sabendo ali, que está bem claro, que nós não encarnamos e não desencarnamos de uma mesma forma. Ninguém é absolutamente idêntico ao outro. Há sempre um detalhezinho que vai ser diferente. Embora, em linhas gerais, as coisas se dão na compreensão de quem leu, procurando estudar e refletir sobre outros assuntos, percebeu o quanto que é o reencarnar lá do Segismundo, aqueles modelos, aquelas situações. Qual é o grande objetivo da espiritualidade ter mandado essas informações? Semana passada, disse para vocês que eu estava estudando todos os livros à luz do que o Chico Xavier dizia, né? E as coisas que ele dizia não estavam em livros, elas foram até publicadas muitas bem depois, em comentários, em entrevista, quando ele depois já tinha desencarnado. Então, se tem muita informação do que o Chico Xavier dizia, assim, um tipo de um make-off sobre essas investidas do plano espiritual ao qual ele psicografou e recebeu. Então, você sabe lá, o Paulo e Estevão, então, ele teve encontros então, com o próprio Paulo. Aí o Emmanuel levou ele ao plano espiritual e disse, agora tu vai ficar
restrito a uma situação espiritual em que, nos momentos necessários, tu vai ser transferido a uma paisagem daquela época. Vai relatar o que vai ser te dado e tu vai vivenciar a situação. Aliás, não foi só o Paulo Estevam isso, você sabe que também muitas outras obras, e ele tinha a própria inserção, porque hoje a gente sabe quem foi o Chico Xavier. Mas vamos colocar sobre o aspecto das coisas que ele dizia em relação, que já vimos até em relação aos personagens, né, de algumas obras, de várias obras, que até ele dava um pouquinho para um pouquinho para o outro, ele não dava informação, olha, vem cá, meu filho, eu vou te contar tal coisa. Ele não era assim, era uma coisa absolutamente, pode-se dizer, mágica, sob o ponto de vista do conhecimento, um homem sábio. É um homem sábio que sabia o que ia acontecer adiante, então ele dava um pedacinho de uma coisa aqui e ali. Tanto é que se sabe que os famosos encontros de Chico Xavier, após a morte dele, uma vez por ano, pega os amigos de Chico Xavier, aqueles que conviveram com ele, que agora já são até mais restritos, né? Porque ele desencarnou em 2000. Eles que já tinham uma idade avançada já estão partindo, mas tem alguns que ainda conviveram. Um deles é o Geraldinho, que é o mais novo de todos, e o Bacelli. Alguém perguntou? Não, é que antes de eu perder o raciocínio, eu queria pegar o que tu falaste aí agora, aí, que só para eu, senão eu não consigo, depois eu não me lembro. Eu acho que foi muito bem colocado aí que tu colocou agora a questão da coleção, né? Essa que a gente está lendo, né? Que começou pelo Nosso Lar, os mensageiros, missionários, obreiros, né, e os obreiros, e agora vem o Mundo Maior, depois vem Libertação, enfim, eu estou com um livro aqui, né, para saber, e então a gente já acabou lendo algumas vezes, mas eu queria aproveitar que essa é a última, que é o último capítulo desse livro, colocar como os planos, quando a gente presta um pouco de atenção, como os planos, eles são muito bem elaborados, né, pelo alto. Por quê? Porque esses planos, provavelmente, quando o Allan Kardec desencarnou, né, esse plano já foi elaborado pelo alto, né, com a vinda do Chico Xavier, e ele já foi elaborado pelo alto, né, com esses primeiros personagens, né, como o André Luiz, como o Emmanuel, como... Aí, o que acontece, né, a partir disso? A gente vê, assim, que o alto, muitas vezes, ele não tem a pressa que nós, que estamos aqui encarnados, temos, tem que aprender rápido, tem que assimilar tudo rápido, tem que ler rápido, tem que ter uma coisa assim, né? Em 10 anos eu preciso fazer as coisas, em 20 anos. Não, se a gente começar a olhar de cima e a gente olhar toda a coleção, a gente vai ver que existe um plano que é passo a passo, com encarnação, e o desencarne, e a volta de novo, para que a gente consiga assimilar isso, né? Como é legal quando a gente começa a ver que o plano, tu começa pelo Nosso Lar, que é uma explanação das outras casas, né, de um outro mundo que a gente não conhecia. Aí depois tu tem os mensageiros. Aí, enfim, que é como os mensageiros trabalham, né, de cima para baixo, né, e de baixo para cima. Então aí depois tem os missionários da luz, como foi o reencarne, e agora os obreiros parece que como é o desenlace, né? Como é o desenlace. E como é legal a gente ir olhando assim, né, o todo, né? Como é legal o todo, né, de cima, né? Agora, como bem tu diz, né, é a questão do tempo. O nosso tempo não é o tempo da espiritualidade. O nosso tempo, o que nós estamos vivendo hoje, a gente tem muita ansiedade, né? Particularmente eu sou muito ansioso, né, e impaciente, pelos erros que nós cometemos no passado e que a gente quer aproveitar ao máximo nesta encarnação, não com tanta consciência, mas com algum impulso que nós temos de não errar de novo, mas erramos.
E aí, quando a gente vê do lado pessoas cometendo erros que estão na nossa sombra, ou seja, nós já cometemos no passado e não temos consciência, nós nos irritamos. Irritamos profundamente. Tanto é que quem acha que alguém irrita a pessoa vai para frente do espelho e tenta ter essa conversa com a espiritualidade e diz: por que que me irrito tanto com o fulano ou a fulano? Mas que coisa impressionante. Aí vai vendo o que mais me irrita nela. Começa a abrir. Ah, ela faz isso, faz aquilo, ou ele faz isso, aquilo. São coisas que inconscientemente nós já fizemos. Erramos e nós temos um temor de errar de novo. E nos irrita alguém que está cometendo aquilo do lado. Não que a gente queira o bem dessa pessoa, porque nós queremos rechaçar, nós queremos jogar longe aquela sombra. Isso é uma coisa que o fruto dessas coisas que a gente vai lendo, estudando. E aí, outra coisa que tu disseste do tempo e o projeto da espiritualidade, como foi com Kardec, é como se fosse um projeto arquitetônico. Né? O contorno, quem vai dar, somos nós com o livre-arbítrio, o poder da vontade. A arquitetura, ela é realizada pelo plano superior. E aí eu me lembro que nas obras póstumas, que diziam diálogos que o Kardec teve com espíritos e outros médiuns ali, ele invocou o Espírito da Verdade, não é o Espírito da Verdade, um outro espírito que se comunicava seguido com ele e disse assim: e se eu não aceitasse a tarefa? Aí que a gente até já falou, né? Aí a resposta foi assim, quase não fizeram contorno. Ai, meu irmão, porque pensa, já teria outro. O projeto do Consolador estava estabelecido, até que Jesus disse, está lá no Evangelho de João: enviarei o Consolador no momento certo e ele haverá de ficar por todo o sempre. E há pessoas que dizem, cara, ele vai enviar alguém em nome dele, uma pessoa. Não, enviar a mensagem do Consolador, que era a revelação do Consolador. E o Consolador, o Espírito da Verdade, que era o João Batista, primo de Jesus, esse é o Consolador que veio em nome do Senhor. Então, o Kardec foi a inteligência, e se sabe hoje quem foi o Kardec para trás, foi o espírito designado a cumprir uma tarefa. Não foi assim, é só tu e não tem mais ninguém. Já tinha. E aí o mundo espiritual, você sabe que se houvesse o fracasso do Kardec, que aí é livre-arbítrio, que toma uma decisão. O Valdo Vieira tomou uma decisão, estava convivendo fazendo esses livros aí, junto com o Chico Xavier, e tomou uma decisão, porque ele era um grande médium, diz o Chico Xavier, que era o médium que mais, com fidelidade, conseguia transmitir a mensagem do plano espiritual para a escrita. Isso o Chico Xavier dizendo. E ele sofreu muito quando o Valdo se afastou. E se afastou por uma questão humana. Ele era um homem inteligente, médico e tal, culto, uma determinada sabedoria, e foi com o Chico Xavier para os Estados Unidos. E já estava pensando naquelas coisas assim, de estudar além do espiritismo e outras coisas, por ser médico. Aí conheceu uma médica do Japão, não sei se era japonesa ou foi num congresso que era do Japão, que estava nos Estados Unidos, ele foi lá, e aí deixou sozinho o Chico Xavier, 30 dias, ele pagou o hotel do Chico Xavier 30 dias, deixou lá, porque ele tinha lá fazer umas palestras, uns roteiros lá nos Estados Unidos, e nunca mais voltou. Pagou tudo 30 dias. E o Chico Xavier entrou numa depressão profunda. E ele chegou, nos últimos dias dos 30, que já estava pago o hotelzinho lá dele, ele já estava passando fome. E ele saiu um dia pelas ruas, isso é real, ele saiu caminhando pelas ruas, lá foi, parece que Nova Jersey, uma coisa assim, e ele caminhando pelas ruas com fome, e ele teve essa oração, o Emmanuel, disse, olha, o Chico Xavier tinha uma outra coisa, ele sabe quem foi o Chico Xavier, João Evangelista, ele tinha muito diálogo direto com Jesus, e ele percebia que o Emmanuel se aproximava, e disse, tá com o chefe, vê o que o chefe vai te mandar dizer e tal, o nosso
o mestre, vai dizer, ele dizia o mestre. E aí o Emmanuel ficava à distância, observando. E depois se aproximava do Chico, e aí, boa conversa com o mestre. Tal, a tua rogativa vai ser analisada. E ele pediu para Jesus, estava caminhando pelas ruas lá dos Estados Unidos, com fome, e disse, se é para você me transformar num mendigo americano, que seja essa a vontade. Ele pensou em tudo, aquelas coisas de reminiscências dele, do sofrimento de Jesus, ele sempre carregou muito com ele, né? E a vida do Francisco de Assis, que era o mesmo espírito, ele também tinha essa coisa, através do autoflagelo e daquelas coisas, dos estigmas de Jesus. Ele viu Jesus crucificado na cruz ao lado de Maria, mãe de Jesus. Os dois, era só o João, Maria e os outros ali, e os outros se afastando. E ele assistiu a cena. E aí que está aquela bem, Maria, eis aí teu filho, João, eis aí tua mãe. Foi ali, e aí depois tem uma trajetória dos dois que se sabe que conviveram muitos e muitos anos, e aí gerou também seu próprio evangelho, e depois se aproximou mais adiante o Lucas, e o Lucas também fez o evangelho dele por informações de Maria de Nazaré. E aí o Chico Xavier, nessa rogativa a Jesus, já até desviou todo o assunto, né? E lá nos Estados Unidos, com muita fome mesmo, ele disse, eu tinha fome, e eu caminhando para um carro, uma limusine, quase, um carro, né? E uma senhora parou e disse, meu filho, vem aqui. Ele era mais novo, ele de 1958, 59, isso. E ele se aproxima do carro e uma senhora periquitada disse para ele, assim, bem, né? E transparecendo, bem perfumado, isso são relatos que não estão em livro nenhum, são relatos que ele fez depois. E alguns depois ele disse, eu vou contar esse dia, porque ele queria preservar a memória do Valdo Vieira. Para não dizer, abandonou. Não me abandonou, pagou 30 dias e a sequência foi isso. E aí essa senhora disse para ele, hoje é dia de Santo Patrício, 17 de março, parece assim que todo mundo deve ver, sabe aquelas coisas? E quem é devoto de São Patrício, ela disse que na oração dela, ela disse, hoje o primeiro necessitado que eu encontrar na rua, eu vou ajudar no que for necessário para ele. E a mulher estava passando, se aproximando de uma sinaleira, olhou para o lado, olhou o Chico Xavier meio, estava bem vestido, estava ali, e sentiu ele cabisbaixo, vem cá. E aí perguntou o que ele está fazendo. Estou aqui já uma semana, estou esperando um amigo retornar. Então, não está com fome? Olha, não posso mentir, eu tenho fome. Bom, a mulher, o que ela fez? Ela pagou para ele, foi até um local onde ele estava, e aí pediu para o homem e ela se interessou, disse assim, eu tenho que dar essa graça a São Patrício por coisas que ela conseguiu, não sei o que é a história dela, e ela, com um gesto dela, ela foi ao hotel, pagou não sei quanto, resolveu o problema dele com passagem da volta, com alimentação do bom e melhor. Ele tinha 3 alimentações no hotel, ela pagou vários dias depois o que era necessário para ele, 3 por dia e mais um dia. E pediu, ainda deixou um cartãozinho para o cara do hotel, o que for necessário para ele, me procure. Ele ficou assim, não sabia o que dizer, e queria se ajoelhar, agradecer, e aí, bom, sequência disso, o Emmanuel, depois do bate, aí, o mestre te atendeu ou não te atendeu? E aí ele, Emmanuel, meu amigo, não perde a tua fé, não perde, tu tens a tua missão, não são os obstáculos que vão te afastar. Foi uma coisa muito bonita. Isso aí vai dizer assim, com ele, qualquer não sabemos o que vai ser a sequência, o que vai acontecer, mas sabemos que, ao menos, o conforto vai vir. Nem que seja, como muitas vezes as pessoas recebem, é um copo de água, que essa água está fluidificada de tal forma que vai dar a substância necessária nas suas moléculas, a manutenção de pelo menos algumas horas do nosso corpo. E assim por outras situações. Quem não pode
contar um testemunho, que aí fica esses testemunhos de coisa. A força do quê? Da oração, que tem um princípio, a força do pensamento, a força do poder mental de cada um de nós. Tem uma pergunta para ti aí, Francisco. Tem uma pergunta aí, ó. Não, tem uma pergunta da Vânia. Da Vânia aí, ó. Eu não sei se tu consegue ver no chat aí, tu quer que eu leia para ti? Eu estou sem ver nada, eu só vejo que tem alguém falando aí. Ah, tá, parei, então, parei. Parei que eu... Parei que eu vou ler para ti aqui. Abre o áudio aí, fale. A Vânia pode perguntar também. Né? Também? Pode perguntar aí, Vânia. Esse pessoal tá... Vânia, tu quer perguntar? Senão eu leio a tua pergunta aqui. Vânia? Ela abriu o microfone, mas não está falando, né? Sentimos dor ao desencarnar ou somos retirados segundo antes, como é falado em algumas psicografias? Eu não escutei a primeira palavra, qual foi? Sentimos dor ao desencarnar ou somos, retirados segundos antes, como é falado em algumas psicografias? Olha, tem uma coisa que também a gente aprende por quê? Com leitura, né? Com estudo e ao ouvir alguém falar que seja de credibilidade. Eu nunca li sobre algum espírito reclamar que para morrer dói. Dor física. Morrer não dói. Morrer é como dormir. Agora, como vai acordar do outro lado, aí é outra situação. Aí é o espírito com o seu corpo espiritual e que aí vai trazer marcas do plano físico, né, do corpo físico, e aí vai ter uma sequência, mas o ato de morrer não dói. Tanto é que há pessoas, aí se sabe até de pessoas, quase morreu, levou um tiro, ouviu um estralo e se viu depois, alguns saíram caminhando, outros, os caras ajudam, tocaram na ferida, saindo sangue, mas onde é que eu estou? O que fizeram comigo? O que foi aquele? Aí já está o corpo de cair. Até no suicídio isso acontece. Só que o suicídio tem um agravante depois, que quando se dá conta que não conseguiu morrer, tenta morrer de novo. Ou se arrepende e fica chorando, uma coisa. Tem uma série de situações, não existe assim uma forma só. Agora, morrer não dói. Dizer assim, o paciente está passando dor, são dores físicas, com expressão física, no campo emocional, e que tanto é prova de que há pessoas que estão em processo de sofrimento com dores e recebem anestésicos e ficam gemendo da dor, não estão sentindo a dor. Estão manifestando uma sensação que estavam no estado de vigília, ou seja, acordado, e que estão levando no desdobramento, porque a anestesia também é um desdobramento. Até que até vimos a semana passada, que até começaram com aquelas eutanásias, aquelas coisas, e foram dosando, ali que surgiu a anestesia. Não foi que ali, desse fato. Eu digo, a medicina chegou à conclusão que os anestésicos, eles eram uma sensação mais leve da indução à morte, à eutanásia, ao matar porque está sofrendo. Claro que naquela época não é como hoje, né? Na década lá de 40, 50 até 60, as pessoas desencarnavam por um tumor, a putrefação, e não tinham anestésia, não tinham medicações nem perto dessas que nós temos hoje. Então, uma delas que morreu de câncer foi a Maria Modesto Brava. Ela morreu em 63, 62, em Uberaba, e ela foi depois para Belo Horizonte e tal, e ela disse, eu tinha dores excruciantes, eu pedia que coisa, e depois fui entender o processo, como é que se dá, e aí foi câncer naquela época, não tinha as medicações de hoje, e ela morreu sentindo, quer dizer, o processo degenerativo sentindo muita dor, mas a dor no corpo físico, ela que aí quando passou para o outro lado, chega aliviada. Tanto é que a primeira sensação, quando perguntaram para ela várias vezes, em vários livros, a Domingas também, uma das que perguntaram,
E ela disse, não, aí foi o alívio que eu tive e adormeci. Mal acordei um pouco, me lembro de terem dito, mantém o repouso, tem que descansar mais. Aí perdeu a sensação de tempo e tudo, e ela depois vê que foram alguns dias, e aí foi seguindo o seu tratamento lá do outro lado. Não chegou lá 100%, estradinho, não tem mais câncer. Não, a região que ela tinha, aquela tumoração, foi no hospital que ela foi acolhida, ali foi feito um tratamento mais intensivo, não com a gravidade que ela levou daqui, e aí foi se aliviando e contornando, e depois, muito tempo depois, foi entender por que teve aquela tumoração toda ali naquela região abdominal. Eu vou tentar avançar assim, o que nós falamos? Então foi aí melhor eu botar aqui do PDF, eu vou botar os capítulos. Então, aquela questão lá da casa transitória também. Então, o André Luiz, ele tem que saber o seguinte, o André Luiz está falando daquelas obras lá do Nosso Lar, Mensageiros, o Missionários da Luz, e essa do Obreiros. Foi nessa obra que ele passa a trabalhar como médico, assim, mais intensivo. O que ele tinha no Mensageiros e no Nosso Lar era simplesmente um ex-médico desencarnado que tinha alguma vocação para a medicina e queria ajudar, mas ele mais queria ajudar do que podia ajudar. E é nesta obra, no Missionários da Luz, que ele passa a ser mais um médico. Então, ele vai ser buscado o auxílio dele como médico, além de outras tarefas. Né? Porque a gente sabe, lá no Nosso Lar, até teve que limpar vômito de paciente e tudo. Chegou lá o médico, queria se aproveitar, vai trabalhar, vai limpar, vai pegar a vassoura, né, como diz Inácio. Então, lá no plano espiritual, no Nosso Lar, depois dessa obra mesmo, o que esses espíritos que estavam lá sendo designados para eles, uma grande tarefa para seguir até a crosta terrestre, em auxílio, várias equipes, então, a gente viu lá no capítulo 3º, 4º ali, que receberam as instruções para dar uma assistência na crosta terrestre. E os grupos, né? Eu não vou falar dos outros grupos, vamos falar deste grupo aí, era para acompanhar o desencarne de 5 pessoas, 5 individualidades. E aí, para estudar esse desencarne. Mas aí saíram do Nosso Lar e passaram pela casa transitória, a casa transitória Fabiano de Cristo. A gente já também viu lá no capítulo 5º ali, o Fabiano de Cristo, que foi um frade, né? Um frade franciscano português que veio para o Brasil jovem e tal, e teve um desenvolvimento. Lembra aquela coisa que a gente viu, que no Brasil ele veio muito jovem, no século 1600 e tanto, e aí ele naquela época, o Fabiano de Cristo, encarnado no Brasil, desencarnou, voltado para a caridade, com coisa e tal, a gente viu lá que foi no Rio de Janeiro, e no plano espiritual, ele percebeu, quando morreu, percebeu que vários portugueses desencarnavam e iam para o mundo espiritual no Rio de Janeiro, superior, que era o Nosso Lar, naquela época não era como é hoje, né? Não estava saneado como é hoje, era um outro Nosso Lar, né? Um Nosso Lar de 400 anos atrás. E aí o que aconteceu? Ele percebia que portugueses que desencarnavam no Brasil ficavam sem referência. A referência é o quê? Vai desencarnar e vai para onde? Vai para o mundo espiritual do Brasil ou de Portugal? É onde estão os seus afins. E aí começou esse processo necessário de agregar espíritos vinculados uns aos outros, em que iam para o Nosso Lar, mas que o Nosso Lar era o duplo superior, e não era ali o local ao qual todos os espíritos eram atraídos. E aí eram atraídos psiquicamente às áreas inferiores. E também as regiões umbralinas inferiores daquela época não são as de hoje. Lá naquela época era correspondente às trevas de hoje. Então, não havia esse saneamento espiritual. E aí esse Fabiano de Cristo fez uma rogativa no Nosso Lar
a Jesus, e foi registrado lá os ministros da época e tal. Provavelmente a veneranda já estava lá, né? Ela já estava, se há 250 anos ela estava de trabalho e tal, tem 1 milhão de horas lá, provavelmente espíritos luminares do nosso lar registraram um pedido que ele fez. Nós precisamos de um local transitório entre o baixo astral, isso para a nossa linguagem, baixo astral, e o nosso lar de hoje, que não é mais o de hoje. Vai pegar hoje, seria lá a zona onde está o Inácio Ferreira, tá? Um duplo meio superior, um duplinho acima. E muitos não chegam lá, muitos descem, ou ficam por aqui. Então, ele tinha a preocupação de acolher esses portugueses e ele pediu a Jesus. Aí também, rogativas ao Mestre Jesus e tal, ele foi registrado. E Jesus e seus mensageiros anuíram e dizendo que poderia o nosso lar, então, constituir essa área transitória e ao qual ele se dedicou muito e foi dado o nome dessa casa transitória, Fabiano de Cristo. Fabiano de Cristo, depois que reencarnou no Brasil, na figura do Padre Anchieta, né, que teve convivência com Manuel da Nóbrega, que é o Emmanuel, e assim vai. Vamos ver. As coisas sempre se agregam e se encadeiam. E aí, o que nesse livro, então, eu te vi? Que a Casa Transitória Fabiano de Cristo é transitória por isso, porque ela é móvel. Ela tem que proteger esse ambiente, que é um posto avançado do nosso lar, proteger das investidas das trevas. E ali eram acolhidos sofredores, espíritos em desajuste ainda, se recompondo para preparar os seus encaminhamentos. Quer dizer que todos que saem dali vão para o nosso lar, não vão lá para outras localidades, até para Portugal, como foi provavelmente nessa época aí, muitos foram reacolhidos em Portugal. Mas essa casa transitória existe até hoje, tanto é que isso aí é uma descrição real de 1946, esse livro, isso aí que deve ser da década de 40, né? Esses fatos são reais, porque eles... É outra coisa das obras do André Luiz. Os fatos são todos baseados em momentos reais, que ocorreram mesmo, com determinados truncamentos dos personagens, dos fatos, para não haver a identificação. Isso sim, mas o fato é real. Até que nós vimos da Adelaide, a semana passada, quem foi e como é que foi a situação. O fato real. E aí, então, esse livro vai dando os fatos que ocorrem na casa transitória e a Zenóbia, que era designada pelo plano espiritual para... Ela tinha mandato também, né? Tinha um período de 1 a 2 anos que fica o espírito, porque é um ambiente meio turbulento, de energia pouco mais densa e que despende muita energia. Tem que ter muita dedicação e vigilância, porque sistematicamente as trevas estão investindo contra. E por isso a necessidade de estar vigilante, se locomover, usar aqueles aparatos que a gente viu, né, nos capítulos anteriores, sobre a questão das descargas elétricas e assim, porque vimos lá também o drama de espíritos que foram resgatados lá nas trevas, e que a Zenóbia e a sua equipe, qual foi a equipe que foi? Foi lá o André Luiz, o Padre Hipólito, a Luciana e o Jerônimo. Essa era a tarefa deles. Mas na transitória eles foram ter um estágio, foram ali conhecer, ficar uns dias, conheceram a Zenóbia, e aí vimos que a Zenóbia fez investidas para tentar resgatar lá naquele baixo astral mesmo, que aí lembra que tinha aquele vácuo no meio ali, com um fosso no meio, que espíritos desesperados pedindo ajuda, aquelas descrições infernais mesmo, parece que a Divina Comédia, né, transcrita ali. E aí percebi o campo mental, ela chegou a pedir auxílio ao fogo purificador, que era o fogo purificador que vinha em nome do alto e purificava, ou seja, dissipava energias densas, era quase que uma antimatéria densa, né? Então, o fogo purificador foi necessário porque as invocações que ela tentou fazer não conseguiu. Isso também tem uma coisa, tudo que o mundo espiritual quer, consegue, não. Lei de causa e efeito, ação e reação. Às vezes não dá.
Energia tão densa como estávamos falando há pouco. Tem o plano estabelecido. Vai acontecer? Não. O mundo vai em regeneração, vai ser da coisa. Está programado. Vai acontecer. O contorno vai depender do livre-arbítrio. A gente falou assim, a tarefa vai ser executada. Agora, o quando, nós não temos que ter não conseguimos ter essa precisão, porque é um somatório, uma consequência da ação de cada um, e que gera uma reação. Vimos lá Jesus veio 50 anos depois, por volta disso. Por quê? Porque as trevas se organizaram, inspiraram Júlio César, invadiu as Galhas e ele não pôde encarnar, vir até nós através das Galhas. E aí foi para Galiléia, Gália Menor, né? E aí, 50 anos depois. Por quê? Porque dizimaram todos os pensadores, Kardec junto, né? Kardec, aí sim, o druida, os druidas todos foram dizimados, mas dizimados mesmo, assim. E aí tiveram que reencarnar. Esse processo de retomar tudo foi numa área fora lá das Galhas que haviam sido invadidas por Júlio César. Encarnação do Napoleão. Napoleão na encarnação do Júlio César. Eu gosto de falar isso aí porque é a questão da história. Aí, foi falado, como é que tem certeza? Certeza, eu não sei. Chegar lá do outro lado, se tiver tudo errado aí, diz, olha, está tudo errado e vou descer, vamos cair junto. Agora, vai dar eu gosto de ter ponto de referência. Todas as coisas assim que a gente faz, porque já chega o espírito, nós, encarnados, sabemos que os espíritos dizem, nós temos que ter um ponto de referência. Qual é o nosso ponto de referência maior? É o nosso corpo, os nossos corpos. Aqui, corpo físico. No mundo espiritual vai ser o nosso corpo espiritual, que vai ser igual a esse corpo físico. Nós vamos nos tocar, nós vamos ver isso, vamos ter sensações. Aí o cabelo cresceu, vai querer cortar, a barba cresce, tira a barba, não tira. Vai ter sede, por quê? Porque a boca fica seca, de sensação de estar seca a boca, vai pedir água. Então, são coisas que nós temos de referência. Qual é a nossa referência? São os corpos, os nossos níveis de energia coagulados. Né? A energia coagulada que é a matéria que nós temos a necessidade de utilizar para expressar o pensamento da luz que é eterno. Por quê? O pensamento é o espírito. Daí o espírito, ele necessita de contato com a matéria para expressar a sua vontade. Quanto mais rudimentar que nós somos, né? Lógico que vai se elevando, vai se desapegando dessa necessidade. E aí são outras coisas, inclusive vai ter livros que nós vamos estudar sobre isso. Então, aí surgem, aí, na sequência desse livro, o padre Domênico, lembra aquele padre Domênico? Ele desencarna, e aí, com todos aqueles erros que ele cometeu, e aí fica querendo acusar a igreja, porque ele não está sendo tratado lá do outro lado. Porque é interessante essas coisas. Quando ele estudou lá a reencarnação do Segismundo, nós estudamos o lado também em geral. E aqui os desencarnes, que são 4, que era para ter sido 5, e na realidade esses 4 houve a oportunidade de a gente estudar outras situações. Vimos até aquele que estava no túmulo, no cemitério, espírito vinculado ao seu corpo físico, aquela que estava também num túmulo e que queria ali, aí o André Luiz, mas por que a gente não liberta aqui? Não, porque senão ela sai daqui e vai lá na casa dela e se torna uma obsessora direta da sua família. Então, para entender todo esse laço de encadeamento, que assim, passa a ser bonito também, essa forma, e a gente vê que a lei da natureza, essa lei de causa e efeito, ação e reação, ela é perfeita, ela nos dá todos os mecanismos para que a gente alcance os resultados satisfatórios em sintonia com a luz. Isso é passo a passo. A cada degrau, nós vamos galgando primeiro, ter compreensão do fenômeno. Não adianta ficar, tem que procurar ser bom, não quer muita consciência. Por isso que, quando a gente se religa ao transcendental, sem compreender muito, passa a ser mais fácil ouvir alguém e dizer amém. E é por isso que os templos estão cheios de pessoas que acreditam que se derem tudo a Deus. Me caiu a internet esse domingo
um vídeo do nada, não sei se é porque eu faço ali algumas pesquisas de espiritismo, e caiu o pastor aí, aquele lado, mas que horror! Como é o nome dele? O dragão, não é o Edir Macedo? Macedo, isso. Num vídeo que caiu para mim, mas olha a forma convincente do cara colocando uma plateia, né? Um ambiente cheio, só faltava colocar ouro por ali, lotado, e ele dizendo: Deus não mente. Se Deus diz para ti que vai te dar, ele vai te dar. Mas tu não podes mentir para Deus. E se tu não podes mentir para Deus, aí vem aquela coisa. Como lá Abraão, que vai ter que sacrificar o seu filho, lembra aquela passagem lá que quem vai sacrificar? E aí chegou Deus, disse: não, então tu não precisa. Aí pega isso e diz assim: tu dá tudo para Deus, e Deus vai te dar a resposta, porque ele não mente. Depois que deu, aí a tua fé que fraquejou, né? Aí as pessoas. Esse vídeo, ele foi colocado e depois, logo em seguida, eu falei: não é possível. Bom, felizmente, os comentários eram todos trucidando o homem, né? A pregação dele, tem os ignorantes que vão, e aquelas pessoas desesperadas, a fé fraquejada e tal. E aí que acabam tirando seus colares de ouro, dão tudo que tem. Eu tenho pouco, mas vou dar tudo e tenho certeza que vou ganhar. A trajetória dessas pessoas, e depois vão aprender na igreja como se tornar também um multiplicador dessa coisa. Mas olha, a Inquisição, ela aconteceu durante 300, 400 anos, e já faz uns 300, quase 300 anos que já se foi. E aí nós temos essa nova versão de patifaria em nome de Deus. Não falam. Pode observar que eles não falam muito em Jesus. Não ficam, eles preferem ficar lá com o Antigo Testamento e Deus. E aí fica aquela coisa subjetiva, e o grande objetivo o que é? E esse pastor, se vê a riqueza que tem, as casas, os carros, e aí todo mundo vai dizer: Deus me contemplou com isso, não foi Deus que me deu. Não foi ele tirando dos fiéis. Bom, a gente não tem que julgar, cada um vai ter um destino, mas esse também, quando dorme, parece que as companhias, os dragões, né? Isso quem disse foi lá, o livrinho aquele lá, a descrição, é um daqueles reencarnados, né? Mas, e dá ordens lá embaixo. Durante a noite, eles já ficam, chega, dobrou aqui, segue dando ordem. E vai desencarnar e vai ter gente protegendo. Não pense, assim como lá pega aqueles terroristas lá, muitos deles lá, aqueles que têm assim a vocação para o mal, mata na sangue frio e tal, desencarnam, não pense que estão desamparados, vai chegar lá do outro lado, vai alguém pegar, vai ter os seus protetores também. Só que é uma proteção numa área restrita lá embaixo. Vão ter um raio de ação. Aí vão se transformar no quê? Naquelas descrições de vários livros que a gente já leu, do Inácio, aí vai ter agora a Libertação, nessas regiões lá embaixo, que eles acham que estão livres, e eles estão, na realidade, sem capacidade de locomoção, e tudo é por ligação. E aí há inteligências lá que levam os seus mensageiros a chegarem a propor coisas aos intermediários, até chegar a nós, aqui enganados, até, não mais assim, porque eles não conseguem atuar. E aí depende do que, mas como é que pode Deus, a luz, vai deixar que isso aconteça? Livre arbítrio. Nos convidam e a gente vai se quer. É assim. Até na realidade, tem uma doutrina da antidrogas, né? Que as pessoas, cientistas e estudiosos, cientistas políticos e, de atividade social, diz que a hora que liberar totalmente as drogas vai ter uma hecatombe, assim, mas o momento seguinte seria de sintonia com se desapegar disso, que é um processo, só que é um processo que leva gerações junto, né? Eu já ouvi até do médico, essa geração já está perdida por isso, por aquilo,
E aí, isso é certo, assim como no meio político, quando eu vejo essas coisas absurdas, esse judiciário, tudo, coisa horrível, horrível. Sinceramente, eu conheço, já vivi dentro dessa gente, e eu digo com convicção, é um ambiente absolutamente trevoso. Quem sabe, você salve em torno de 10%, não sei se chega a isso. E isso aí dá um desânimo total, dá até assim, um brulho no estômago quando se lê esse noticiário, fica sabendo de coisa, é corrupção, é o poder pelo poder. O mundo espiritual, a gente tem a certeza, ele diz, o próprio Inácio Vieira e outras coisas. Isso é um processo que está se depurando, está passando agora. A gente falou muito desses conflitos lá. Tem o risco, tem risco. Mas o mundo da luz vai tentar dar um contorno em que nessa ebulição toda vai ser uma purificação. O fogo purificador vai passar de outra forma. Quem já leu aquela do Dom Pedro II lá em Brasília, eu aqui, já deve ter lido aquele livro, né? Aquilo que ele viu aí é um fogo purificador, tipo aquela coisa. O que estava lá naquela fase aí, 2, 3 dias que a gente vê de ebulição em Brasília, lá num determinado, sei lá o que estava sendo discutido, e aquelas coisas que acontecem, que está todo o noticiário, todo mundo em cima, e a treva está ali, está imperando. E aí vem, naquela oportunidade, quem foi o Dom Pedro II, Edu de Alcântara, que com os seus mensageiros do alto, pedindo, né, se dissipando e dando ordem à besta que estava lá, dando ordem, cegando, então aquelas coisas, mas não é diferente do que fez Cristo, né, com aqueles obsessores, a legião que se aproximou, então, que tem isso comigo, e aí sai dele, que te ordeno. São esses espíritos que nós temos, quando a pessoa tem a vocação, ou a sintonia vibratória com o alto e a estatura moral, consegue dissipar essas energias. Mas quando a gente tem medo, nós abrimos a nossa porta e eles conseguem atuar com um resultado assim, mais plausível à intenção deles. Ô, Francisco. Oi, fala. Tá na hora. Tu falou ali nessa questão do capítulo sobre a oração, né? E eu acho que muitas vezes, assim, o que às vezes desencanta, ou as pessoas acabam não criando esse hábito de orar, de se ligar com o alto, é que às vezes assim, a gente pede para ser livrado, por exemplo, de uma expiação, né? Daquele sofrimento que a gente está passando, ou a gente pede para acontecer determinado sonho, alguma coisa que a gente quer muito que não acontece. E aí as pessoas acham que não existe essa conexão, que o alto não as ouviu, mas não é bem isso, né? É uma questão assim, a gente às vezes pede errado, né? Pede ora do jeito errado, como tu falou, né? Mas não é só orar da forma errada. Às vezes o que a gente pede é equivocado no aspecto assim, a gente quer o determinado resultado que nós rotulamos. Nós queremos tal coisa. O que a gente deve pedir, e isso sim vai ser atendido em 100% das vezes, é pedir que a gente tenha forças necessárias para enfrentar o problema e que, no que for possível, seja em sintonia com as nossas aspirações. E os bons espíritos vão nos fazer ver que se a gente estiver assim enlouquecido, tem gente que acha que não, e não para de rezar para ter um carro, precisa de um carro. Os americanos são muito assim, o poder da mente, aquela coisa, né? Mentaliza o teu carro, tu vai ter o teu carro, a tua casa e tal. Poder da mente, não deixa de ser. Poder da fé, porque na realidade é o poder da mente. Mas existe essa questão do mérito, a questão da oportunidade. Às vezes também o que é o melhor que nós achamos para nós, não é o melhor para quem convive conosco, ou até com o nosso propósito da nossa encarnação. A gente volta lá para os Missionários da Luz. Aquele modelo que foi exemplificado lá para a nossa futura reencarnação, com as coisas que nós vamos enfrentar de adversidades, nós vamos entrar também naquela. A gente pede tanto coisas nisso, naquilo, mas cá, tu pedisse na tua prova exatamente isso para corrigir no teu pretérito, e tu vai querer agora renunciar a isso?
lamentavelmente, até boa parte das pessoas pensam em renunciar às suas provas, e aí encontram no suicídio um escape, uma saída, e acham que com isso vão dormir, e que com isso vão se libertar do problema, e depois só somam outras adversidades que não tem problema. Jesus não tem pressa. Mas uma coisa é certa, né? Aquele que encontra o fundamento da mensagem de Jesus, do Evangelho, ele jamais vai sair da sua crença. Ninguém que encontrou por convicção esses conceitos do Evangelho, do ser isso, ser aquilo, necessidade de ser bom, jamais vai se entregar às inutilidades do plano inferior. Pode cair como nós caímos todos os dias, mas nenhum de nós, e aí não adianta, passa a ser uma responsabilidade sempre maior, nenhum de nós que não é ouvir e ler essas coisas, pensar nessas coisas e criar convicções. É isso mesmo. Tenho certeza que é isso. E aí, venha cometer mais adiante um desvio nessa convicção, pode cometer, não tem problema. Vai reincidir, tudo bem, vai voltar atrás, mas jamais vai deixar de ter aquela convicção. Cada um de nós sabe o que é fazer o bem. Pode não fazer o bem, pode se degradar lá adiante. Sabe de uma coisa, não vou fazer mais. Mas lá está guardado, sabe o que é fazer o bem. Sabe que o bem faz bem. Sabe por quê? Está lá, aí eu dizer assim, o Espiritismo consegue consolar as pessoas, não é um pastor dizendo, não é um padre, não é um médium, não é ninguém, é a convicção da pessoa. Então está lá, onde é que estão as leis de Deus? O que é lei de Deus? As leis da perfeição. Onde é que estão? Na consciência. Resposta da 625. Então, na consciência, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Agora, quando a gente vive esse momento a cada dia e percebe e passa a ter convicção, eu estava falando daquela coisa da oração, né? O Flávio ali começa com a Adelaide naquela oração dela, que é a aura celeste. Ela faz a oração, nós pensamos, e até aqui coloquei a oração lá do Chico Xavier, lá na década de 50, nos Estados Unidos. A oração, qual é a diferença dela? E qual é a diferença para a nossa oração? Cada um de nós pode relatar um fato que possa ter vivenciado em que a oração gerou um grande alívio e nos propiciou um esclarecimento. E esse esclarecimento que vai nos propiciar a escolhas melhores. Essa é a força da oração. Isso que a gente tem que ajudar a aprender e pedir essa ajuda nesse sentido. Agora, também quando fortalece a nossa fé, e pior que tudo isso é verdade, como eu tenho as sensações de a força da oração. Se eu não acreditasse nisso ou deixasse de acreditar, eu tinha que ser defenestrado, eu tenho que ser lá na escória do abismo, né? Porque não é noção e o que tem que ser agradecido de a gente ter essa percepção e ter conseguido estudar, ler, ter acesso a essas informações, concatenar, que é mais bonito ainda, começa a concatenar tudo, como disse, uma outra obra, isso e aquilo, e vai formando conceitos. E esses conceitos, quando a gente vai formando na nossa consciência, eles vão dando instrumento para a vida, melhor compreender. Coisa que eu mais aprendi nos últimos anos foi silenciar. Eu não cometo, talvez por isso tenha me isolado, eu não cometo mais erro por coisas que eu não pensei e disse sem pensar, ou gerar uma ofensa, alguma coisa, ou recebe uma contrariedade aqui, coisa que está irritando. Não respondo com o silêncio. Respiração fundo e tocar para frente, porque passa. Agora, se responder na hora, caramba, é uma coisinha, outra ali, aqui. Isso em todas as coisas, família, ali, relação social, e aí a família que está também por meio virtual,
Às vezes é difícil porque fica, não quer saber, não, eu quero saber, sim, só que tem uma listinha de assuntos que eu não quero falar. Aí quais são? Aí, bom, quando termina a lista já passou não sei quantos minutos. Quer dizer, tem assuntos que eu não vou, eu quero, por exemplo, essas coisas de falar sobre a situação política, né, do Brasil, então falar da política internacional, que fica até melhor, porque aí já tem uma outra compreensão, já não... Mas a daqui, eu conheço a turma, sei o que é isso, sei, aí a coisa que eu mais gostei nos últimos tempos foi ter ouvido o Inácio dizendo lá o Bacelli, que estava bem lá, politizado, aquelas coisas, meu filho, todos eles vão desencarnar e não vai demorar muito. Tudo isso aí vai passar. Está vindo uma nova geração aí. Essa nova geração vai substituir essa velharia na política, no judiciário, e essa depuração vai passar, e aí vem uma nova forma aí que está pensando diferente. Não importa para esse lado ou para o outro lado. Uma outra concepção de mundo, um outro conceito de humanismo, né, dessa coisa de se dedicar ao próximo, sob o ponto de vista das suas atitudes no dia a dia. Tem outra coisa que a gente tem que aprender, ter senso de justiça. Isso eu fui aprender eu já tinha quase 40 anos, sempre fui praticamente sempre chefe, gerente, diretor, alguma coisa. Eu cometi erros, porque eu ia pelos outros e coisas. E aí até coincidiu com a doutrina espírita, foi. Tá? E aí uma coisa que eu sempre assim, posso não saber, senso de justiça. Então, vem aqui da chefe, vem alguém e fala do outro coisa. Aí tu vem um relatório contra alguém, tem uma punição, às vezes envolve um processo de demissão, disso, daquilo. Senso de justiça. Eu sempre, até coincidiu que também eu parti por direito, fazia engenharia, larguei engenharia, fui por direito. Foi uma coisa da balança, botar. Não tinha essa coisa como tem hoje, eu iria assim, conversar com o mundo espiritual e me clareia tudo, fica muito mais fácil hoje. Agora, de botar o senso de justiça, será que eu estou fazendo uma coisa justa? Não posso fazer porque alguém está querendo fazer e que eu tenho que fazer isso e eu sei que não é bom. Isso várias vezes apareceu na minha frente e várias vezes eu até agradeço que algumas situações eu propiciei que não acontecesse o pior. E que pessoas que ficaram até gratas, muitas outras, aí vem o outro, o religioso, o outro, aí vem aquelas, tipo assim, pejorativo, né, de querer dizer, não dá para mandar esses casos para ele, que ele quer passar a mão por cima de todo mundo. Não, senso de justiça, todo o mal, será que esse mal vai se perpetuar, ele não pode ser, vai levar a outra situação, tu tem que ter, mas não deixar de ser, às vezes, tem que ter energia, não pode perder o pulso da situação. Não pode ser, tem que levar a coletividade ao melhor. A melhor caridade que a gente pode fazer, isso a espiritualidade diz, aquele criminoso, é puni-lo para tirar do convívio social. Por quê? Porque ele vai reincidir. E aí vem as penas, daí não essa coisa que tem no Brasil, que inversão de valores absurda. O pessoal passou muito. Eu não sei se até passou todo o livro ali, que a gente até vendo todas essas coisas. E agora, semana que vem, o Flávio, tu manda aí o PDF, a gente já tem uma coisa no Mundo Maior, que é a 5ª obra dessa coleção do André Luiz. Ela vai dar uma abordagem maior assim, do campo mental da individualidade. Nós, quando dormimos, nosso desdobramento do sono, nós temos o acesso à espiritualidade. E nessa espiritualidade nós temos relembranças do nosso passado, que a gente chama do inconsciente. E muitas das coisas que nós vivenciamos de moléstias no campo mental, físico, doenças e tal, tem vínculos com o nosso passado. E durante a noite, essa nossa sombra, muitas vezes elas ficam aguçadas aos nossos, e aí nós nos fechamos. Aí é o ambiente da culpa. Né? E aí são pessoas que muitas vezes se perdem, têm alguns transtornos mentais e tal. E essas obras, a partir agora do mundo maior, nós vamos estudar à luz dessas coisas. Depois vão outras lá, né?
os domínios da mediunidade, lá adiante, lá também nós vamos ver evolução em dois mundos, muito interessante. As coisas todas vão se encadear. Se a gente for devagarinho, estudando, voltando no que é necessário, cada um tiver uma dúvida ou alguma coisa que acha que tem, dá uma notada aí, passa para um, para outro, a dúvida de um será de todos. E a gente compreender todas essas influências do mundo, da espiritualidade que está presente na vida de todos nós, para todos sempre. Não é assim, até coisa. Não tem como voltar atrás. Nós somos uma individualidade eterna. Pela compreensão de tudo isso, de todas essas coisas, só nos resta, na nossa humilde imperfeição, de agradecer a Jesus, agradecer aos espíritos luminares que, através dos seus mensageiros, nos auxiliam, mesmo que indiretamente, estreando um caminho pela frente, fazendo com que a gente tenha uma reflexão do que seja a nossa vida no dia a dia, que é uma necessidade, que a gente faça um exame de consciência, que é cada dia, cada semana, cada mês, a gente consiga alcançar a virtude de ser uma pessoa melhor, de procurar ser um espírito que compreenda melhor com consciência as adversidades da vida, nos dê os mecanismos necessários que estão no Evangelho de Jesus a seguir com força, com determinação, honrando os princípios morais em conexão com a espiritualidade superior, em sintonia com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Obrigado, pessoal. Passou bem da hora, mas... Valeu.